A partir de 2030, todos os carros devem ser elétricos. Todos os novos carros produzidos. O sachê de ketchup que a pastelaria usa deve ser proibido. E também, olha lá, cuidado com esse canudo de plástico aí, porque está matando as tartarugas. Até onde o Estado deve se intrometer na economia? Até onde ele tem o poder de regular, de regulamentar? Até onde é isso que eu quero discutir nesse vídeo? Porque a gente tem uma senha totalitária no mundo moderno, que é basicamente o Estado se assumindo no lugar de Deus e querendo ser o planejador central da economia. Esse planejamento central, obviamente, deixa meio que explícito para a gente. Eles se acham conhecedores de todas as nuances e todas as consequências econômicas que podem acontecer a partir disso. Sabem o que é bem e o que é mal, independentemente, como se fossem deuses. Mas é bem fato de que, se não tivermos muito bem definido qual é a fonte desta lei, e uma fonte que seja imutável, a gente não tem de fato uma lei que é estável. A gente tem uma lei que varia de acordo com o que os homens desejam. Se a gente vai para a economia, é a mesma coisa. Quem determinou que o certo seja que em 2030 a gente tenha a lei que não podem mais ser produzidos carros a combustão? E por que isso? Quais são as consequências disso? Por que não um meio termo? Seriam eles tão oniscientes assim de prever que, olha, vamos eliminar essa etapa do meio que talvez seja fazer carros híbridos? Então existe muitos problemas nessa presunção do nosso governo totalitário de hoje. E aqui eu não falo totalitário no sentido somente ditatorial, embora seja assim parcialmente, mas é o totalitário de quer tomar conta da totalidade dos assuntos possíveis, deixando a ação individual do homem totalmente de lado e também se colocando no lugar do divino. Então, aqui existe um problema do planejamento central que é muito apontado ali por economistas até mesmo austríacos. Por mais que a gente não possa fechar 100% com eles, eles têm uma coisa que é muito interessante na crítica ao totalitarismo. O governo central, em poucas pessoas, isso em poucas pessoas comparado a toda a população, não consegue planejar cada minúcia da vida humana. Vamos pensar nesses exemplos que eu dei. O sachê de ketchup é proibido por várias questões lá que a gente nem precisa entrar muito na justificativa. Quais são as consequências econômicas disso? O pequeno comerciante tendo um custo maior, é, talvez até mesmo todo o maquinário que as indústrias terão que mudar. Isso não é calculado de forma alguma. Isso é simplesmente é o bem maior, vocês que se lasquem. E esse é um grande problema porque consequências reverberam, empregos são perdidos, pessoas têm que se adaptar a isso. Natural, mas extremamente prejudicial. Quando a gente vê para essas leis impositórias, a gente vê qual que é a postura do cidadão deve ter contra elas. Primeiro, creio que a gente deva ter um olhar de alerta quando a gente olha um político e fala: eu vou determinar tal lei para que a gente deixe de fazer isso ou coloque aquilo. Baseado em quê? Primeira pergunta que eu faria. E a segunda pergunta é:
Quais são os riscos econômicos fazendo isso? Se não sabe dar essa resposta, essas 2 respostas, eu já sou cético a esse cara. Pode até estar com boas intenções, mas as consequências muitas vezes são terríveis. E, para mim, o fator mais interessante aqui da gente pensar, Deus já regulamenta como o Estado deve agir, e eu falei isso em outros vídeos. E para mim, essa é a fonte última de como o Estado deveria agir. O Estado não deveria agir naquilo que não é premissa dele. E deveria deixar que outras instituições agissem nas suas premissas. A igreja e as pessoas e as famílias na sua caridade, ah, até mesmo o Estado ele tem a sua função ali da regulação civil, e eu não estou dizendo aqui, com toda essa discussão pregressa de que não deva haver lei ou regra, deve haver lei ou regra. A gente vai olhar ali para Romanos 13, para vários outros textos também, a gente vai ver boa base do Antigo Testamento, do Pentateuco. Você vê uma regulamentação, sim, de muitas questões, principalmente questões civis, morais. Você deve não matar o seu semelhante. Isso é uma regulamentação ou uma lei que limita o homem. Nem tudo que limita o homem é ruim. O homem deve ser limitado mesmo. Limitado a não fazer mal. Porém, a gente chega num ponto que a gente ultrapassa todos os limites. Chega um ponto, nesse estado moderno, em que o Estado em si não tem limite e ele arroga para si o papel de Deus. Daí, ele faz as suas próprias leis. E o que nos impede de chegarmos ao ponto de não deveria haver uma determinada raça no nosso país? Não deveria haver uma determinada classe social, porque essa classe social deveria ser colocada na parede, na muralha e ser atirada, alvejada até a morte. O que que impede? Se o Estado pode fazer tudo, o que que impede isso? Essa é a recomendação que eu quero deixar para vocês. Eu É uma boa base para vocês lerem, Com Liberdade e Justiça para Todos, John Marcraft, Política Cristã Simplificada. Várias consequências econômicas aqui. Ainda estou mastigando muita coisa ali, não quer dizer que eu estou 100% comprado, mas quando a gente vai entrar nessas discussões, a gente tem que ser muito mais profundo do que esse relativismo moderno, de dar todo o poder ao Estado e aos indivíduos, a gente abre mão da nossa autonomia. Não temos mais autonomia, a gente só funciona como coletivo. A gente é um coletivo, mas também temos a nossa individualidade. Essas duas realidades que só podem estar unidas por conta do cristianismo, da filosofia, da teologia cristã que construiu a nossa sociedade. E muitas vezes a gente joga fora. Se você gosta desse tipo de reflexão, por favor, deixe aqui nos comentários assuntos que vocês querem que eu traga. E se você está aqui pela primeira vez, considere se inscrever, porque a gente está começando esse trabalho, eu quero melhorar muito e o seu apoio, a sua ajuda vai ser para mim um divisor de águas. Quanto mais gente me apoiando, mais eu vou querer continuar nesse projeto para que a gente possa levar reflexões econômicas a ponto de vista cristão. Também não esquece de deixar sua curtida aqui embaixo. Mas antes de tudo, deixando a ressalva bem clara para ninguém me entender errado.
Não é toda regulamentação que é ruim, então eu sou contra a anarquia como cristão, mas também, quando a gente vai para o outro lado, totalitarismo totalmente diabólico, porque usurpa o lugar de Deus e tenta reorganizar a sociedade como se fosse Deus.